Os que estão aqui conosco, por favor, abra a sua Bíblia no Novo Testamento, Gálatas, capítulo 5, nós faremos a leitura de 2 versículos, 25 e 26. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 25 e 26. Eu farei a leitura, Gálatas capítulo 5, versículos 25 e 26. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu trago aqui na tela os mesmos 2 versículos na versão Bíblia Sagrada, que diz assim: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A diferença entre 2 versões, que na versão nossa, usa-se a palavra presunçoso, enquanto que na versão Bíblia Sagrada, usa-se o termo cobiçoso de vanglórias. Quando o combustível do carro está quase acabando, uma luz pisca no painel, mostrando que a situação está querendo ficar crítica. Da mesma forma, quando há irritação e quando há inveja, é sinal de que a situação não está boa. Quando você se sente irritado, segundo o que nós lemos aqui, quando você se sente irritado por causa da presença de alguém por perto de você, por causa de algum jeito, comportamento de um irmão, de uma pessoa com quem você tem contato constante dia a dia, e quando você experimenta inveja, você tem inveja dessa pessoa, por algo que ele diz, por algo que ele tem feito, irritação e inveja são sinais de alerta de que você está buscando, você está cobiçando vanglória. E o que é vanglória? Vanglória é jactância, vanglória é gabar-se dos seus próprios méritos, das suas próprias façanhas, das suas qualidades, seus talentos e até de sua inteligência. Isso é vanglória. A vanglória também pode ser entendida da seguinte forma: vanglória. Se a gente for inverter a ordem dessas 2 palavras, ficaria glória em vão. Vanglória, para nós que acreditamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, vanglória para nós significa glória em vão. Glória em vão. Glória que não tem vida eterna. Glória inútil. Glória que não tem valor eterno. Glória que Deus não acredita na sua conta. Para nós cristãos, existe apenas uma única glória, que é a glória a Deus. As demais glórias são glórias em vão, são vanglórias. Hoje nós vamos estudar 2 homens. Um deles cobiçou glória, vanglória. E outro buscou a glória a Deus. Trata-se de um pai e um filho, Saul e Jonatas. Portanto, eu convido vocês a abrirem sua Bíblia novamente no Velho Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Primeiro capítulo de Samuel, Samuel 18, versículo 1 até 9.
gostaria que vocês fizessem leitura silenciosa individual, tá? 1 Samuel, capítulo 18, 1 até 9. Passagem muito bem conhecida por todos nós. Que cada um faça a sua leitura silenciosa. Muito bom. Depois de Davi ter derrotado o gigante Golias, o filisteu, né, todo o exército israelita retornou à cidade. E o povo, né, recebeu o exército, o rei Davi, o rei Saul, e o Davi, que tinha derrotado o gigante Golias, com cânticos e danças, né, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Mas isso causou irritação e inveja no rei Saul. Olha lá, irritação e inveja, sinais de alerta de que o Saul estava cobiçando vanglórias. Ele estava buscando glória em vão. Até capítulo 6, até 7, a situação estava boa. Vocês percebem que o rei Saul, né, gostou, né, do menino Davi, o adolescente, o rapaz, fez questão de que ele ficasse com ele no palácio, em vez de voltar para o pai dele, né. O Jonatas, filho do Saul, né, fez amizade, né, com Davi. Todo o povo também ficou, né, contente, versículo 5, né, última parte, agradou a todo o povo, né? Também agradou os conselheiros de Saul, quer dizer, os súditos de Saul. Então o rei Saul ficou contente com o Davi, o Jonatas também ficou contente com ele, todo o povo e todo o palácio. Só que, a partir do versículo 7, a situação muda. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Em outras palavras, ambos eram vitoriosos, tanto Saul como Davi. Porém, Saul não aceitou ser o segundo. Ele queria ser o primeiro. Por isso, no versículo 8, ele ficou irritado, e no versículo 9, ele ficou invejoso. O que provocou irritação e inveja no rei Saul? O refrão que as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Mulheres são as culpadas nesse jogo? Não. Aliás, segundo a mitologia grega, Nike era a deusa de vitória, de onde vem a palavra Nike, né, que é a marca famosa de, né, tênis, camisas desportivas. Diz que a deusa de vitória Nike tinha uma irmã que se chamava Zelos, né, que era uma deusa de inveja, de onde vem a palavra jealousy em inglês, que significa inveja. Talvez por isso, não acredito, que ao lado de vitorioso sempre existe alguém invejoso. Por isso, ao lado do Davi havia o rei Saul, ao lado de vitorioso, o invejoso, e ao lado de invejoso sempre há aqueles que torcem, aqueles que ventilam, aqueles que botam mais lenhas no fogo. Eram as mulheres que cantavam: Saul matou milhares, mas Davi
dezenas de milhares. Fazer elogios é bom. Fazer apologia de alguém, né, pelas façanhas é bom. Mas fazer comparação de maneira um pouco exagerada pode trazer tragédias, pode resultar em resultados desastrosos. Por exemplo, nós pais precisamos elogiar nossos filhos, mas muitas vezes nós elogiamos nossos filhos de maneira não muito sábia. A gente acaba comparando nossos filhos com os amigos deles, na hora de repreender. Seu amigo é sempre, né, consegue o primeiro lugar, e você sempre o segundo. Esse tipo de comparação não ajuda em nada. Mas nós pais temos que evitar fazer comparação dos nossos filhos com seus amigos, não somente na hora de repreender, mas também na hora de elogiar. Na hora de elogiar. Parabéns, você entrou na faculdade, meu filho, mas seu amigo entrou na faculdade melhor. Parabéns, meu filho, você conseguiu nota 9 finalmente, mas seu amigo tirou 10. Então, esse tipo de elogio, que faz comparar seu filho com o amigo dele ou não, não é muito salutar. Você acaba provocando discórdia, briga entre amigos e até separar bons amigos. É preferível não fazer esse tipo de elogio a fazer. Portanto, comparação é o que causa, na maioria das vezes, a inveja e a irritação das pessoas que tanto nós queremos o bem. A segunda causa, porque o Saul ficou irritado, veja versículo 8, é o refrão. Veja, Saul ficou muito irritado com esse refrão. O que é refrão? Nós sabemos o conteúdo do refrão, que é: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Mas o que significa refrão? Refrão é parte de uma música que se repete a intervalos regulares. Repetição. Olha, papai e mamãe, tá? Você pode até repreender seus filhos. Às vezes uma cutucada, um puxão de orelha, às vezes serve até de estímulo, até desafio, um pouco de inveja. Você queria realmente provocar isso no seu filho? Até bom, quando é uma ou duas vezes. Mas quando você repete 1, 2, 3, 4, 5 e vira refrão, aí tem problema. Talvez o rei Saul não estivesse tão irritado quando ouviu pela primeira vez esse cantar das mulheres. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Sim, ambos saímos vitoriosos. Refrão, as mulheres repetiram de novo: Saul não sei o que, e Davi. Sim, pela terceira vez, pela quarta vez, as mulheres repetindo a mesma frase: refrão, refrão, refrão. Até que Saul começou a ficar: opa, calma aí. Não, isso que acontece, ao lado de invejoso sempre há pessoas que ficam torcendo que ele fique invejoso. Mas não, ele não sei o que, tal, né? Ele fez isso, você só... não, ele é meu amigo, que isso? Mas as mulheres continuam falando. Não, mas ele é meu amigo, ele não faria isso comigo. Pela terceira, quarta vez: será? A partir da quinta vez: é. Saul ficou irritado porque as mulheres cantavam e repetiam a mesma coisa várias vezes. Mas a verdadeira causa porque o Saul ficou irritado e invejoso de Davi, é que ele realmente buscava
sua própria glória, a vanglória. Saul cobiçou vanglória. Ele estava mais interessado na sua popularidade, na sua fama, do que entregar toda a glória a Deus. Se Saul lembrasse que a vitória era nem de Davi e nem dele, mas unicamente de Deus, ele não teria cometido tal pecado, mas ele cometeu. Ele queria brilhar mais do que seu súdito. Ele estava mais interessado no seu próprio nome, na sua própria glória. Veja um slide que eu trouxe para cá. Vocês sabem qual é esse palácio? É um dos palácios mais famosos na Europa. Se você não reconheceu, passa ao próximo. O próximo slide. No interior desse palácio existe uma sala chamada Sala de Espelhos. Agora dá para saber qual é? Não precisa ter visitado aquele lugar, pela história, né? Se ainda não conseguiu descobrir que palácio é esse, então próximo slide. O famoso Luís XIV, o rei da França. Aquele palácio era o Palácio de Versalhes. Vocês conhecem Behind Story? Como esse palácio foi construído? Na época que ele era rei, Luís XIV, havia um ministro das finanças chamado Nicolas Fouquet. E Nicolas Fouquet era um homem conhecido por suas festas extravagantes, mulheres bonitas, comida, né, da primeira classe, poesia, né, era todo pomposo, gostava de dar festas pródigas para todo mundo. E o rei Luís XIV também ficava muito furioso quando ele achava que era segundo, não o primeiro na sua prodigalidade. O ministro das Finanças, Nicolas Fouquet, né, uma vez convidou o rei Luís XIV para a sua festa, porque o posto de primeiro-ministro estava vago e ele queria agradar o rei Luís XIV para ocupar aquele cargo. Então, por ocasião da construção do seu castelo, que levava seu próprio nome, né, Castelo de Fouquet, né, ele convidou o rei Luís, né, para agradá-lo. Então ofereceu um banquete, né, levou ele pelo passeio, né, no jardim, né, fez até festa, né, um espetáculo com fogos de artifício e tudo mais, né, só para agradar o rei Luís. E em cada espetáculo fazia com que os convidados dissessem uau, uau, né, batessem palmas e tudo mais. Então Fouquet, pensando que teria agradado, né, o rei Luís XIV, esperou no fim da festa, no dia seguinte, que fosse chamado para ser nomeado primeiro-ministro, o que não aconteceu. No dia seguinte, o rei Luís XIV mandou o chefe dos mosqueteiros, né, D'Artagnan, para prender esse Fouquet, com a alegação de que ele tinha roubado o tesouro nacional, tinha roubado o cofre público. E ele teve que passar seus últimos 20 anos na solitária, e assim ele morre. O que aconteceu? Fouquet queria só agradar seu rei Luís XIV. O que aconteceu é que cada vez que os convidados exclamavam uau, cada vez que eles davam um sorriso de apreço não para o rei, mas para o Fouquet, Luís XIV estava sentindo inveja, estava tendo inveja dele, porque ele queria brilhar mais do que qualquer outro súdito dele. Não é à toa que o apelido do rei Luís XIV é Rei Sol. Ele tinha que brilhar como o sol. Ele tinha que brilhar mais do que ninguém por perto dele. Saul, pode ir agora. Saul queria ser o centro de atenções. Saul também queria ser que nem rei Luís XIV, o sol em torno do qual todos deveriam girar. A sua boca dizia, toda a glória a Deus, Jeová. Mas o seu coração dizia, toda a glória para mim. Talvez Saul e Davi formassem uma dupla perfeita, né, para liderar o povo de Deus.
para a glória do Senhor. Porque Saul, afinal de contas, era escolhido por Deus. Saul conquistou muitas batalhas, trouxe muitas vitórias para o seu povo e o povo de Deus. Era um líder experiente. Davi era um adolescente, um líder emergente, nascendo agora, se formando agora, um aprendiz. Se o Saul e Davi trabalhassem juntos, em cooperação, num lado nós teremos Saul, um líder experiente, mentor, e no outro lado nós teríamos Davi, um líder emergente, aprendiz. Mas não foi isso que aconteceu. Saul ficou invejoso. Irmãos, veja esse slide. É a corrida de bastão. Vocês sabem muito bem que um entrega o bastão, o outro recebe e corre. Mas aquele que vai receber o bastão do seu colega, ele não fica parado. Na hora de ele receber o bastão, tanto aquele que vai entregá-lo, tanto que vai recebê-lo, correm juntos por algum tempo. E o bastão é passado para ele. Esse período em que os dois correm juntos é um período absolutamente necessário. É a era de transição. Saul já era um rei velho. Davi era um rei próximo que estava se emergindo. Se os dois trabalhassem juntos por algum período e que essa transição fosse feita de maneira mais efetiva possível, todos teriam ganho com isso. O que não aconteceu. Por quê? Porque rei Saul cobiçou vanglória. Ele esqueceu de dar glória a Deus e buscou a sua própria glória. O próximo slide diz assim, Provérbio 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Irmãos, inveja é veneno que realmente apodrece nossos ossos. O primeiro caso de assassínio que a humanidade já conheceu foi por causa da inveja. Caim matou seu próprio irmão Abel porque o invejou. Inveja é mais forte do que sangue. Os irmãos de José, irmãos de sangue, irmãos de José, venderam José. Queriam até matá-lo. Mentiram para o pai, Jacó, entristecendo seu coração. Eles sabiam que estavam fazendo coisa errada, mas eles não podiam parar. Eles perderam o controle. Por quê? Porque inveja é veneno, é vício. Uma vez você pego pela inveja, é difícil você sair dessa cilada. É muito difícil. Por isso nós precisamos evitar a todo custo que a inveja domine ou penetre, controle nossos corações. É como se fosse um peixe que acabou de morder a isca. E o anzol, para ser retirado da boca dele, vai dar muito trabalho. Acaba arrancando um pedaço de sua vida. Saul, pela história, nós sabemos que ele se arrependeu dessa cobiça, dessa busca pela vanglória, em várias ocasiões. Ele chegou até a prometer, sim, eu sei que Deus escolheu Davi, eu não vou matá-lo não. Em várias vezes ele mostrou arrependido, mas em seguida ele voltava novamente ao seu pecado, da inveja, da irritação, da cobiça. Por isso ele continuamente tentou matar Davi, mesmo sabendo que ele estava fazendo coisa errada, estava indo contra a vontade de Deus. Inveja é veneno. Inveja é tão venenosa, de que Provérbios 27:4, por favor, diz o seguinte: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Rancor é cruel, mas dá para aguentar.
Fúria é destruidora, mas dá para até superar. Mas inveja, quem que consegue suportar inveja? Inveja é um mal tão forte, tão venenoso, tão vicioso, que uma vez que toma conta de você, você precisa derramar sangue até para poder sair dessa cilada, para sair dessa desgraça. Inveja é pior do que ódio por isso. Ódio você expressa, exteriormente expressa. Inveja não, você a esconde, corrói você por dentro, enferruja você por dentro. Ódio está na sua frente. Ai, detesto aquele cara. Enquanto a inveja está não na sua frente, está ao seu lado. Ódio é seu inimigo trivial. A inveja é seu amigo rival. Por isso é mais difícil lidar com ele ou com ela. Jesus Cristo foi crucificado. Por quê? Porque ele tinha culpa? Porque ele cometeu algum pecado grave? Nada disso. Os líderes religiosos do judaísmo tinham inveja dele, porque a multidão o seguia, ele operava milagres. Tentaram encontrar alguma falha nele, mas não conseguiram encontrar. Mesmo assim, preferiram soltar um criminoso a soltar Jesus Cristo. E ele acabou sendo crucificado unicamente por causa da inveja dos líderes religiosos, que eram patrícios de Jesus Cristo. Então, o que fazer para prevenir, para evitar essa desgraça, essa inveja que é o nosso inimigo? Nós vamos aprender sucintamente com Jonatas. Eu quero que você abra agora no primeiro livro de Samuel, mesmo livro, capítulo 23. Capítulo 23. Em relação à mesma pessoa que era Davi, o pai Saul tinha inveja. O filho de Saul, Jonatas, encontrou grande amizade, um grande amigo. E por que essa diferença? 1 Samuel, capítulo 23, versículo 15 a 18. 15 a 18, eu farei a leitura. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. O rei, o pai dele, Saul, tinha saído para matar Davi. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Olha, ele foi até encorajar Davi, para ele não desistir. Não tenha medo, disse ele. Meu pai, rei Saul, não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Olha o que Jonatas falou para o Davi: não tenha medo, meu caro amigo Davi. Meu pai não conseguirá pôr as mãos em você, porque você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. E meu pai também sabe disso. Como eu falei, Saul sabia muito bem que Davi era o próximo rei escolhido, mas ele estava indo contra a vontade de Deus, porque a inveja e irritação tomaram conta dele. Jonatas, quem era Jonatas? Filho de Saul, e tinha por direito ser o próximo rei. Mas ele não buscou a vanglória, ele buscou a glória de Deus. Para ele, interessante não era ser o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Para ele, interessante era que a glória, a vontade do Senhor seja cumprida. Por isso ele ofereceu a coroa, o trono, a seu amigo Davi. Agora veja bem, Jonatas estava arriscando a sua vida. Você sabe muito bem pela história dos reinos, das monarquias,
que se Davi ocupasse o trono, o primeiro elemento a ser eliminado teria sido Jonatas, que era filho do rei Saul. Ele sabia disso. Mesmo assim, ele oferece o trono a seu amigo Davi. E ele se coloca na segunda posição, no segundo lugar em poder. Mesmo sabendo que ele poderia até morrer por causa disso. Mas por que ele arriscou a sua própria vida? Porque estava em foco nele, o foco, a glória do Senhor. Ele foi tão fiel a Deus, Jonatas, que ele arriscou até sua própria vida para que a vontade do Senhor se cumprisse na pessoa do Davi. Irmãos, o que é importante em nossas vidas? Ser o primeiro? Ser o segundo? Irmãos, o que tem que prevalecer não é a sua vanglória, mas a vontade de Deus. Portanto, aceitar ser o segundo, o terceiro, o quarto, por que não? Desde que a glória de Deus se manifeste. Era esta a fé, a disposição, a disponibilidade que o filho do Saul, Jonatas, tinha em relação a Deus. Irmãos, Deus avalia cada um de nós não pelo ranking que a gente ocupa, mas pela fidelidade e obediência que nós demonstramos, as tarefas que Ele nos incumbe ou nos delega. Jonatas, como eu falei, tinha o direito de ser o próximo rei, mas ele abre a mão disso. Por quê? Porque para ele, interessante, não era ocupar o trono, mas dar toda a glória tão somente a Deus. Irmãos, quero concluir a mensagem desta manhã voltando um pouco ao que nós compartilhamos no domingo passado: ser fiel no pouco. A melhor prevenção, a melhor cura da inveja é você ser fiel no pouco que Deus delegou a você. Em vez de invejar o jardim do seu vizinho cheio de flores, é para você cuidar bem da flor do seu vaso. Talvez você não tenha recebido de Deus 5 talentos ou 2 talentos, mas apenas 1. Mas que seja fiel nesse pouco que Deus entregou a você. Irritação, inveja, sinais de alerta. Você está aqui na igreja, servindo em diferentes departamentos, lugares, em casa, no trabalho. Você está irritado ultimamente? Você se sente irritado ultimamente por causa da presença de alguma pessoa na sua vida, na sua família, no seu trabalho, ou aqui dentro da igreja? Você não quer aceitar, mas se você sente inveja dentro do seu coração, sinais de alerta de que você está buscando vanglória, glória em vão. É hora de você deixar, esvaziar seu coração, deixar o que estava segurando nas suas mãos, pôr no chão e olhar para o céu. E perguntar para você mesmo: será que estou cobiçando vanglórias? Ou será que estou buscando a glória de Deus? Curve a sua cabeça, irmão. Vamos refletir um pouquinho neste momento, pensando na palavra que foi compartilhada neste momento. Senhor Deus, confesso que ultimamente eu tenho me sentido um pouco irritado. Irritado porque parece que sou o único que trabalha e os outros não. Parece que sou o único consagrado e outros deixaram de ser consagrados. Fico irritado porque aquele irmão
a meu modo de entender, ele não é tão assim brilhante, mas outros o consideram brilhantes. Batem palmas para ele. Até uns tempos atrás eu era o melhor, pelo menos assim as pessoas me diziam, mas agora Senhor Deus, eu me curvo diante do Senhor mais uma vez, neste momento, e totalmente vulnerável, sem adjetivos, sem medalhas no peito. Eu, como eu sou, me apresento diante do Senhor. Eu vejo e reconheço a misericórdia, o amor, o carinho, piedade que Deus tem derramado sobre minha vida. Eu não tenho palavras para agradecer realmente essa magnitude com que Deus tem me tratado, tem interferido na minha vida, para que eu possa cada dia mais me assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. Esse pouco que Deus me delegou, que na verdade não é pouco, é muito. Eu cuidarei com fidelidade, Pai, com humildade, Pai. Deixarei de ser cobiçoso de vanglórias, mas buscarei a única verdadeira glória, que é a glória de Deus. Que não somente a minha boca fale glória a Deus, mas principalmente o meu coração fale, declare claramente, sem medo e sem falsidade. Toda a glória seja tão somente a nosso Deus Pai. Que essa seja não somente a minha confissão verbal, mas que seja a minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.